A gente precisa se indignar e demonstrar essa indignação com casos como o de Cuca, Daniel Alves e Robinho. E sabe por que a gente, enquanto homem, evita falar sobre isso? Porque a gente relativiza a violência contra a mulher. Porque é muito mais difícil aceitar que um homem comum, aquela pessoa de bem, aquela pessoa que tem família, religião, filhos e filhas, possa ser colocado no mesmo lugar de um monstro criminoso, aquele ser abjeto que precisa ser expurgado da sociedade. A realidade, porém, prova que o maior risco das mulheres de sofrerem violência física e sexual acontece dentro de casa, com próprios familiares e conhecidos. As mulheres sofrem um estupro a cada 10 minutos, sendo 80% de conhecidos. 30% dos casos acontecem com menores de 13 anos. O que incomoda o homem é que o caso de Cuca não é um de um monstro, não é uma exceção, mas está mais para a regra. A gente, enquanto homem, relativizamos o abuso sexual porque não sofremos no corpo e nem nos traumas aquilo que as mulheres sofrem quase que diariamente. Basta você ver os comentários das notícias sobre o tema. A exploração do sexo é um incentivo para a gente desde pequeno. Para elas, é uma repressão sexual que acontece ainda na infância e perdura por toda uma vida. Eu não quero prisão perpétua para a Cuca, mas eu quero que ele simplesmente pare de mentir e reconheça seus erros e não relativize o crime que aconteceu. Naquela época e ainda hoje surgem falas masculinas nas redes sociais tentando compartilhar a culpa com a vítima criança. Porque ela não reagiu, porque não havia marcas de violência, porque ela estava se divertindo. Uma menina de 11 anos sabe, numa simples ida à padaria, que o seu corpo está em jogo. Olhares, cantadas, exprimidos em transporte público. Adultas aprendemos que um corpo de homem é um corpo inimigo. Entrar no elevador só com um homem é risco. Aceitar uma chamada do chefe para ir para a sala depois do expediente é risco. Andar sozinha na rua é risco. Ficar em casa com um tio sobre quem se contam histórias medonhas é risco. Ir ao estádio é risco. Existir é risco. A chance de sofrermos abusos é maior do que a de não sofrermos. Essa é um trecho de uma coluna da Miriam Lacombe. Uma mulher que sofre esse tipo de violência carrega um trauma para uma vida inteira. Agora imagina uma criança de 13 anos tendo que conviver com isso. Não somos nós, homens, que pregamos um discurso de que uma das nossas funções na vida é proteger? Então é preciso botar isso em prática. Precisamos falar, criticar e demonstrar a nossa revolta com casos como o de Cuca, Daniel Alves, Robinho. Precisamos proteger as mulheres de seu grande inimigo que, por mais triste que seja, somos nós mesmos, homens. Você, homem, precisa se indignar e demonstrar sua indignação à violência contra a mulher e assédio. Sendo você pai ou não, tendo você uma família ou uma religião ou não, por simplesmente ter figuras femininas na sua vida e demonstrar que você consegue ser solidário com um outro grupo de ser humano. Para que casos como esse não aconteçam mais com a sua mãe, com a sua filha, com uma companheira ou uma conhecida. E ainda que isso aconteça, que seja devidamente punido e não acobertado. Você e nem eu nunca vamos saber o que é ser mulher. Por isso, ao invés de opinar e relativizar, não está na hora de ouvir, acolher, entender essa dor e mostrar empatia com ela? O caso Cuca só é a ponta do iceberg de um problema social muito maior. É preciso discutir criticamente e não normalizar atos de violências como esse. Só assim, criando um olhar muito crítico para o passado, a gente possa aprender e nos tornar melhor no nosso futuro.